vocês alguns minutos da palavra de Deus. E, para tanto, vamos meditar na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quero pedir a permissão dos irmãos, para nós, os que puderem, dobrar os joelhos. Vamos buscar o Senhor em uma oração. Nosso bondoso Pai que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor, por estarmos na tua santa presença, mais uma vez para falar do teu amor, da tua graça, do teu evangelho. Queremos pedir o teu Espírito Santo, Senhor, que possa dirigir esses minutos que passaremos aqui e que a mensagem possa vir de acordo com as nossas necessidades. Perdoe os nossos pecados, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos, em nome de Jesus, falar um pouco da palavra de Deus, nesses poucos minutos que estaremos aqui, com o seguinte tema: seremos animados. A minha oração é que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações essa manhã, ao meu coração, ao coração de cada irmão, cada ouvinte que está aí do outro lado. Bom, primeira observação, irmãos, que nós precisamos fazer aqui e entender, que alguns comentários que nós vamos citar, que nós vivemos num mundo de gente má, e eu digo que cada um aqui, dos que estão aqui nos assistindo hoje, aqueles que tomam a posição ao lado de Cristo, eles viverão felizes nessa terra. Eles viverão felizes nessa terra no sentido literal da palavra, desde que o nosso foco principal seja o céu. Desde que o nosso foco principal seja o céu. Agora, com relação a perseguições, que sofremos, não é nada comparado ao que os nossos irmãos do passado sofreram. Não é nada. Eles sofreram por causa do Evangelho, a causa do Evangelho. Agora, veja, quando nós falamos de perseguição, falando a nível de Brasil, e alguns outros países aí do mundo, ainda temos a nossa liberdade religiosa. Nós ainda temos a nossa liberdade religiosa. Então, hoje o sujeito é livre para poder fazer um culto numa praça, ele é livre para poder pegar um carro de som e passar num determinado bairro, falando do amor de Cristo, falando da graça salvadora de Jesus, tá certo? Ele é capaz e pode, até num dia de domingo ensolarado na Paulista, por exemplo, dar uma mensagem cristocêntrica e depois entrar com músicas, com hinos. Hoje nós temos liberdade religiosa, diferente de como era no passado, diferente de como era no passado. Veja que o ser humano ele não é preso por causa disso, por causa do Evangelho hoje que está sendo pregado. Não. O sujeito pode orar por uma pessoa que está com espírito de adivinho, por exemplo, e tirar aquele espírito de adivinho através da oração, do poder de Deus, mas mesmo assim ele não é preso, como aconteceu com Paulo, por exemplo. Tá certo? Então, hoje nós temos a nossa liberdade religiosa, vamos dizer assim. E por causa disso, não podemos dizer que estamos sofrendo ainda por causa do Evangelho. Não podemos. A partir de que momento nós precisamos entender que acontece a perseguição para o cristão? A partir de que momento que a perseguição ela começa a vir para o cristão? Quando ele toma uma posição ao lado da verdade. Aí a coisa começa a mudar de figura. O cristão nessa terra não tem inimigos, isso nós precisamos entender. Como os do passado também não tiveram inimigo. Quando nós falamos de inimigos, nós estamos falando de inimigos da palavra de Deus. As pessoas que maltrataram os nossos irmãos no passado, maltrataram porque eles eram inimigos da palavra de Deus. E eles, sendo inimigo da palavra de Deus,
Qual que era o fruto? Não podia ouvir uma pregação, não podia ouvir um sermão, não podia ouvir nada que falasse do amor de Cristo, de Jesus, de transformação, que iam e machucava os nossos queridos irmãos. Em todas as eras cristãs, as pessoas que foram insultadas e perseguidas, foram perseguidas por causa da verdade, meus irmãos. Elas foram perseguidas por causa da verdade. E nós temos uma verdade para esse tempo. Nós temos uma verdade para o tempo a qual nós estamos vivendo. A igreja precisa acordar. A igreja precisa pregar, mas precisa pregar com mais poder, com convicção da verdade. Tá certo? Nós precisamos ter sempre isso em mente. Nós precisamos ter sempre isso em mente. Agora, qual o nosso posicionamento hoje? Uma vez que nós conhecemos essa verdade, nós estamos pregando essa verdade ou não? Ou estamos omitindo? Nós sabemos os pilares de sustentação da igreja, a questão da família, a restauração da família e também a restauração do Santo Sábado. E muitas vezes nós estamos dormindo, talvez por medo, talvez por timidez, e não é essa a vontade de Deus. Agora, o que poderá acontecer quando nós procurar pregar a verdade pura e cristalina como ela é? A verdade que eu estou dizendo é aquela que vai contra aquilo que o mundo está pregando, aquilo que o mundo está vivendo. O que pode acontecer? O que poderá acontecer? Duas coisas podem acontecer. Talvez vá acontecer. Primeiro, alguém, quando você prega uma verdade, foi assim no passado e é assim nos dias de hoje. Quando você prega a mensagem pura e cristalina, a pura verdade para os dias de hoje, alguém pode se converter, mesmo você não vendo. Mesmo você não vendo. O que aconteceu, nós não precisamos ir lá, mas você pode procurar em casa, porque o tempo aqui é curto. Lá em Atos 7, do capítulo 60, aí, versículo 60, ali começa, do capítulo 6 do livro de Atos, começa a história de Estevão. Nós sabemos o que aconteceu. Até que no final, levam Estevão tinha uma verdade para a época, e ele pregou aquela verdade para a época, e o que aconteceu? Por consequência disso, o povo se irou, porque era aquilo que eles não queriam ouvir, não suportaram ouvir, e agora eles levam Estevão para fora do templo e apedrejam Estevão. E ele olha para o céu e perdoa todos eles ali, nós sabemos a história. Foi um mártir. Agora eu digo, quando Cristo vier nas nuvens do céu, vamos ver se vale a pena pregar a verdade que nós temos para hoje. Qual vai ser a surpresa que Estevão vai ter? Quem lembra que estava lá junto, instigando as pessoas a apedrejar? Saulo, antes de se converter. E depois nós conhecemos a história, não vamos falar dele, mas lá na frente ele se converte, e agora de perseguido, de perseguidor ao povo de Deus, ele passa a ser perseguido. E qual vai ser a maior felicidade, uma das maiores felicidades de Estevão quando Cristo vier nas nuvens do céu? Ele vai chegar à seguinte conclusão, ele vai abraçar Paulo, vai chegar à seguinte conclusão: valeu a pena pregar a verdade que eu tinha para a época. O que nós estamos fazendo com essa verdade que nós conhecemos, irmãos? Outra coisa, segunda coisa pode acontecer, que nós lemos em Mateus 5, o versículo 11. Os que não aceitam a mensagem, eles vão insultar, eles vão perseguir e ainda levantar mentira contra mim e contra você, se pregarmos a verdade, por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Mas o texto, versículo 12 diz assim: exultai e alegrai. Em outras versões diz assim: felizes sois vós,
Tenha grande alegria, porque grande é o vosso galardão no céu, quando as pessoas começarem a te perseguir por causa da verdade pura e cristalina que tu prega e que está escrito. Assim diz o Senhor. Porque grande vai ser o quê? O nosso galardão no céu. O que Cristo está querendo dizer é que nós não temos motivos hoje para viver desanimados. Não temos motivos para viver desanimado. Uma mensagem que temos para esses dias. Pelo contrário, nós devemos estar animados mesmo sofrendo. Aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho, mesmo sofrendo por causa do Evangelho, perseguições, porque grande vai ser o quê? O nosso galardão no céu. Eu tenho um encontro com Jesus. Eu decidi seguir o que Ele pede para mim. Eu tomei uma decisão. E eu prego a verdade, eu procuro por onde, pela graça de Deus, mesmo diante de pessoas, mesmo eu estando um pouco tímido, eu digo a Deus: Senhor, me dá graça, me dá poder para pregar a Tua verdade, como ela é, pura e cristalina. Qual vai ser a nossa alegria? Qual vai ser a minha e a sua alegria? Você que prega a verdade, você que talvez esteja sofrendo um pouco por causa disso, perseguição, insulto, qual vai ser a nossa alegria? A nossa alegria vai ser um dia encontrar Jesus, poder abraçá-lo e poder dizer: Senhor, muito obrigado porque eu não era nada, muito obrigado porque ninguém dava nada por mim, e o Senhor, pela Tua graça, me encontrou através do Teu servo, que pregou as verdades para mim, e eu aceitei e caí aos Seus pés. Que Deus possa te confortar, que nós possamos, através dessa verdade, mostrar ao mundo que existe uma saída, mostrar que Deus, que Jesus está vindo, está às portas, e que eles precisam tomar a decisão. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor possa nos abençoar para isso. Amém. Jesus, meu Senhor, viverei para sempre em Sua glória, com remidos no céu cantarei. Oh, que dia de glória será pra mim encontrar com o meu Salvador. Que alegria será ver amigos meus reunidos louvando o Rei. Eu anseio a manhã gloriosa, estarei com Jesus.